Olá, galera fanática pelo Timão. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Corinthians? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Sendo assim, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. Fabinho Soldado tem se mostrado uma peça-chave no comando do futebol do Corinthians em 2024, desempenhando um papel fundamental na reestruturação do time, tanto dentro quanto fora de campo. O executivo, ao lado de Augusto Melo, foi responsável por garantir que o planejamento do clube fosse seguido à risca, e seus esforços começaram a dar frutos rapidamente. Em entrevista ao programa de placa, da TNT Sports, Fabinho afirmou que cerca de 90% do que havia sido planejado para a temporada foi concretizado com sucesso. Ele destacou a importância de ter uma comissão técnica já adaptada ao clube e de contar com jogadores que se integraram rapidamente ao estilo de jogo proposto. No entanto, o maior triunfo foi a conexão estabelecida entre o elenco e a torcida, que, mesmo diante das dificuldades, entendeu o momento e abraçou a equipe. A proximidade com a torcida, um dos maiores desafios do Corinthians, foi superada de maneira impressionante, refletindo diretamente no desempenho dos atletas dentro de campo. O primeiro semestre de 2024 foi turbulento para o Corinthians, com o time enfrentando uma série de desafios tanto em sua performance quanto nos bastidores. O clube chegou a se encontrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e as tensões internas se refletiam nas arquibancadas, com a torcida cada vez mais descontente. No entanto, a segunda metade da temporada trouxe uma reviravolta impressionante, impulsionada pela chegada de reforços estratégicos. Jogadores como Memphis Depay, Hugo Souza, André Ramalho e Carrillo foram fundamentais para a recuperação da equipe, que, sob a liderança de Fabinho, conquistou uma impressionante sequência de 9 vitórias consecutivas no Brasileirão. Com isso, o Corinthians garantiu uma vaga na Libertadores e terminou a competição em 7º lugar, superando as expectativas e mostrando que o planejamento estava, de fato, surtindo efeito. O papel de Fabinho Soldado foi crucial para que o Corinthians conseguisse dar essa virada na temporada, e ele não escondeu a importância das movimentações feitas durante o ano. Em um momento de grande pressão, em que o clube estava em crise e os resultados não correspondiam às expectativas, ele e sua equipe se anteciparam, fazendo ajustes importantes para garantir um 2025 mais equilibrado. Antecipamos o planejamento de 2025 para 2024, pois sabíamos que precisávamos agir rapidamente para garantir a estabilidade e o sucesso do clube, explicou Fabinho. Ele reconheceu que, embora nem tudo no futebol siga o planejado, o esforço e os investimentos feitos ao longo da temporada garantiram que o time não só se recuperasse, mas também alcançasse títulos importantes, como a Copa do Brasil e a Libertadores. Agora, com o foco voltado para 2025, Fabinho Soldado continua a trabalhar no planejamento do Corinthians, buscando uma pré-temporada bem-sucedida, marcada para começar no dia 7 de janeiro. O desafio é manter o ritmo e garantir que o time consiga atingir seus objetivos na próxima temporada, com um elenco mais coeso e motivado. A expectativa é de que o trabalho de Fabinho, que já provou ser eficaz em momentos de crise, continue a dar resultados positivos e que o Corinthians, mais organizado e com uma base sólida, possa brigar por títulos importantes, consolidando sua posição como um dos clubes mais fortes do futebol brasileiro. A temporada de 2025 será um grande teste, mas a confiança nos rumos que estão sendo tomados dentro do clube é grande, e a torcida, que já viu a força da recuperação, agora aguarda ansiosa por mais conquistas. Nos últimos dias, um possível arrependimento de Cássio por ter deixado o Corinthians gerou grande repercussão entre os torcedores. O goleiro, ícone do clube e um dos maiores jogadores da história alvinegra, teria revelado em uma entrevista que sente falta do timão e que a decisão de sair não foi fácil. De acordo com fontes próximas, Cássio teria confessado que, apesar de todos os momentos de sucesso que viveu no clube, acredita que poderia ter feito mais pelo Corinthians e que a relação com a torcida sempre foi algo muito especial. Essas declarações reacenderam a paixão da torcida, que sempre teve Cássio como um dos seus maiores heróis, e agora se perguntam se há espaço para um possível retorno do goleiro. Essa possível confissão de arrependimento levanta questionamentos sobre o futuro de Cássio no Corinthians. A torcida, que viveu ao lado do goleiro alguns dos momentos mais emblemáticos da história recente do clube, agora se vê dividida entre a saudade de seu ídolo e a expectativa de um possível retorno. Muitos veem essa declaração como uma oportunidade de reatar a relação com o goleiro, que sempre foi um pilar fundamental da equipe. A dúvida que paira no ar é se Cássio, com seu legado imenso, poderia ainda ser peça-chave no time e se, de fato, ele estaria disposto a voltar para escrever um novo capítulo de sua história no Corinthians. A possível declaração de Cássio sobre se arrepender de ter saído do Corinthians tem gerado um verdadeiro frenesi entre os torcedores, que agora se perguntam sobre os sentimentos do goleiro em relação ao seu ciclo no clube. Cássio sempre foi um símbolo de liderança e confiança, e sua trajetória no Corinthians é marcada por conquistas históricas, como a Libertadores de 2012 e o Mundial de Clubes.
A ideia de que ele sente falta do Timão traz uma mistura de nostalgia e esperança para a torcida, que ainda mantém um carinho imenso pelo ídolo. Esse possível arrependimento reacende a chama da saudade e cria a expectativa de que, quem sabe, o goleiro possa voltar a defender as cores do Corinthians e continuar sua história de glórias no clube. A torcida, sempre apaixonada, agora se pergunta, será que ainda há uma chance de ver Cássio de volta, honrando mais uma vez a camisa alvinegra? Antes de mais nada, curte e ative o sininho das notificações no canal do Corinthians, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. Cássio se manteve como um dos principais pilares do Corinthians nas temporadas de 2021 e 2022, mesmo diante de desafios e instabilidade na equipe. Com atuações decisivas, o goleiro se destacou por suas defesas impecáveis, garantindo a segurança do time em momentos críticos. Sua liderança, além da experiência, foi essencial para manter o time focado em meio a adversidades, especialmente em um período de transições no comando e no elenco. Mesmo com a equipe nem sempre atingindo seus objetivos, Cássio foi a espinha dorsal da defesa corintiana, refletindo sua importância para o time, tanto dentro quanto fora de campo. A possível declaração de arrependimento de Cássio sobre sua saída traz à tona uma profunda conexão emocional com a torcida e reabre a questão sobre seu futuro no Corinthians. A ideia de um retorno de Cássio representa não apenas a chance de recuperar um goleiro de elite, mas também de resgatar a liderança e o espírito vencedor que o goleiro sempre trouxe para o clube. Se confirmado, esse retorno poderia significar uma reviravolta para o Timão, trazendo de volta um dos maiores ídolos da história recente do clube e renovando as esperanças da torcida em relação ao time, com uma nova era de conquistas e estabilidade. E você, torcedor corintiano, o que acha dessa possível declaração de arrependimento de Cássio sobre sua saída do clube? A saudade de um ídolo como ele é palpável, e a ideia de vê-lo de volta à meta do Corinthians é algo que mexe profundamente com o coração da torcida. Cássio sempre foi mais do que um goleiro, ele é um símbolo, um líder dentro e fora de campo. O que você acha dessa possível volta? Será que ele ainda tem muito a oferecer ou o momento de se despedir já passou? Sua presença seria capaz de resgatar o Corinthians à sua glória máxima? Imagina ver Cássio de volta no gol do Timão, guiando a equipe para novas conquistas, quem sabe, se despedindo de maneira grandiosa, como um ícone que nunca deveria ter saído. A possibilidade de Cássio retornar traz uma onda de expectativa e debate entre a torcida. Ele tem a habilidade, a liderança e a história necessária para fortalecer ainda mais a equipe. E você, torcedor apaixonado, gostaria de ver o retorno do ídolo? Ou acha que o Corinthians deve investir em uma nova fase, com novas figuras para comandar o time? A palavra da torcida é crucial nesse momento. O que é inegável é que, seja qual for a decisão sobre Cássio, ela marcará um novo capítulo na história do Corinthians. Sua relação com o clube sempre foi repleta de respeito e conquistas, e uma possível volta não seria apenas sobre futebol, mas sobre resgatar a essência de uma era vitoriosa. O que você espera, torcedor? Deixe sua opinião e compartilhe seus pensamentos. Será que Cássio deve voltar para fechar com chave de ouro sua trajetória no Timão ou já é hora de o clube seguir em frente com novos desafios? O futuro do Corinthians está em aberto, e a voz da torcida será sempre a mais importante. A gente traz as notícias mais legais do Corinthians todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Corinthians adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.